Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos aqui a mais um outro podcast, outro episódio, com uma cara que vocês já conhecem, desde os episódios 30 e qualquer coisa, desde o SETA. Já faz tempo. Já faz algum tempo, não é, Bruno? Bruno Góes, que é candidato pelo Bloco de Esquerda, portanto, vais na lista das europeias do Bloco de Esquerda. Já estiveste aqui no podcast, já estiveste tanto justamente nesse episódio sobre o SETA, portanto, o acordo transatlântico entre a União Europeia e o Canadá, mas também estiveste justamente na manifestação que se organizou dia 12 de dezembro contra o artigo 13, aquele infame artigo. Muito famoso entre os jovens, muito famoso. Sim, sim. E portanto, lá está, o podcast também esteve na linha da frente em relação a isso e portanto é bom estarmos hoje aqui também de uma forma diferente. Em que sentido? Em sentido de que temos alguém que também é jovem, portanto consegue estar mais próximo, por assim dizer, porque quem temos estado a entrevistar, enfim, são pessoas menos jovens, cerca dos 40 para cima. Lá chegarei. Lá chegarás, mas enquanto não chegas, enfim, nas próximas eleições europeias já te aproximas mais dos 40, mas ainda estás na casa dos 30, portanto estás bem. Bruno, muito obrigado uma vez mais por estares aqui, é sempre um gosto também estar aqui e vamos começar justamente com perguntas do público, ok, que nos fazem chegar e devo dizer que aqui o podcast da Bandeira Amarela está muito participativo. Um grande abraço para vocês os dois, meus grandes amigos, podcasters, e que justamente... Será que me aguarda? Os caros ouvintes são tenebrosos, atenção. Então, olha, vamos começar antes com outro podcaster, que é o Levi que tem o podcast Cão que Ladra, e que ele diz, pergunta, como tencionam proteger a nossa agricultura que tem ficado escrava das vontades da União Europeia? A maior parte dos financiamentos europeus, como muita gente atenta a esse tema sabe, vão para uma minoria de cerca de menos de 2% dos beneficiários. Nós queremos que a política agrícola comum seja revista para que a pequena e média agricultura também receba financiamentos, não sejam só os grandes latifundiários e a grande indústria a beneficiar desse financiamento. E ao mesmo tempo defendemos que a política agrícola comum tenha em consideração práticas agrícolas que respeitem mais o ambiente, porque nós sabemos que não é o típico dos agricultores portugueses, dos pequenos e médios, mas, ou mesmo de alguns latifundiários, mas há um tipo de agricultura, da agroindústria, que não se importa nada com esgotar os solos por décadas ou por séculos, porque o que interessa é o lucro imediato, e esse tipo de agricultura é nociva e nós temos de erradicar... Já para falar dos próprios químicos, não é? Do caso Monsanto, então... Dos químicos, ou então na área da silvicultura, a praga que são os eucaliptos, que não só esgotam os solos, como são um combustível para os incêndios, no caso do nosso país, mas também aqui do Estado espanhol, aqui mesmo ao lado. Portanto, a política agrícola comum deve ajudar, através do direcionamento dos fundos, a uma transição da agricultura e da silvicultura para ser mais amiga do ambiente e também mais sustentável, porque não é bom para a economia de um país, pode ser para um investidor imediato, de curto prazo, ter práticas agrícolas agressivas, com o uso de químicos e de culturas que esgotam os campos e que envenenam os solos e a água. Isso para um país não serve, pode servir para o lucro de uma pessoa no imediato, mas não para aquela agricultura que os nossos agricultores tradicionalmente sempre fizeram, que é uma agricultura que naturalmente que visa também o seu lucro, porque é uma atividade económica, claro, mas que querem deixar às gerações vindouras um solo que continua a dar frutos. Mas como negociar isso com a União Europeia? Ou no Parlamento Europeu? Justamente como é que devemos de proteger a nossa... que enfim, para todos os efeitos, temos estado a perder dinheiro dos fundos europeus na PAC. E nós sabemos bem que a PAC valoriza muito a França, não é? E na altura justamente deu-se imenso dinheiro pagou-se aos agricultores para eles não produzirem, não é? Logo com a entrada na União Europeia, no então CE, a Comunidade Económica Europeia. Como reverter tudo isso agora? Efetivamente, houve historicamente na integração europeia uma estratégia de cooptar os grandes agricultores franceses para o projeto europeu. E daí que a política agrícola comum esteja um pouco inquinada, não é? Como eu disse há pouco, que é uma minoria de beneficiários que recebe a maior parte do dinheiro. Isso faz não só com os eurodeputados portugueses, é por isso que o Bloco de Esquerda tem uma aliança eleitoral com o Podemos, com a França insubmissa, ou seja, é preciso mudar um bocado a relação de forças. Se houver mais gente com projetos parecidos com os do Bloco, como do Podemos, a França insubmissa na França, a esquerda verde-vermelha da Dinamarca e outras forças políticas com as quais nós temos esta aliança eleitoral, se houvesse mais força em cada país, aí conseguimos negociar isso. Depende muito dos vários governos, enfim. O Syriza ainda está nesta aliança?
O Syriza faz parte do mesmo partido europeu que o Bloco de Esquerda, o Partido da Esquerda Europeia, mas esta aliança que eu estou a falar, chamada agora o Povo, tem só 6 partidos, estes 3 que falei, o Bloco de Esquerda, o Podemos, a França Submissa, a Esquerda Verde-Vermelha da Dinamarca, a Aliança de Esquerda da Finlândia e o Partido de Esquerda da Suécia. Junta partidos que têm mais em comum, que querem um futuro de cooperação europeia e que não desistem de lutar por ele, que desconfiam ou até rejeitam os tratados atuais, mas não desistem de ter um nível de cooperação europeia. Portanto, andamos à procura desse caminho em conjunto. O Syriza não faz parte dessa aliança. Ok, muito bem. É interessante ver como as coisas mudam em 5 anos, não é? Sim, a política vai mudando. A política na Grécia foi muito rápida e aqui também houve muita mudança. Há poucos anos estávamos aí em grandes manifestações na rua. Porque justamente aquilo que acontecia é que aliás, ainda está a acontecer, é que justamente o Syriza quer entrar na Internacional Socialista, onde supostamente estará lá o PASOK. Portanto, sobre as intenções do Syriza eu não sei. Sei claro que é sim, observador claro da Internacional Socialista. Mas é justamente como as dinâmicas vão mudando também, não é? Antes era apenas um partido de protesto, um partido de oposição. Atualmente é um poder um partido de poder, não é? Novos partidos liberais até, em sítios que não existiam. Em França, o partido do Macron, por exemplo. O panorama político europeu está a mudar com grande velocidade. Sim. Outra pergunta é justamente do mesmo Levi, que é como tencionam efetivamente fazer, o que tencionam efetivamente fazer em relação à ferrovia. Em relação à ferrovia. Isto mete também, obviamente, fundos comunitários. Essa resposta está diretamente ligada ao nosso plano para a transição climática. Nós achamos que a União Europeia precisa de cessar o investimento em projetos com combustíveis fósseis, é uma medida drástica, mas as alterações climáticas são drásticas, e que crie um banco europeu para investimento público na transição climática. Uma das grandes linhas desse investimento é precisamente na ferrovia. Há um tipo de transporte onde não é ainda eficiente usar combustíveis que não sejam os combustíveis fósseis, são os transportes aéreos, e a única forma de minorar os efeitos da poluição que os transportes aéreos causam será a expansão e melhoria da ferrovia na Europa, para que seja viável substituir alguns voos, ou a frequência de alguns voos, por transporte rápido e de qualidade ferroviário, que é elétrico. Portanto, há várias cidades europeias de média dimensão e capitais regionais que precisam de ligação ferroviária de qualidade que ainda não têm. No nosso país, por exemplo, temos Viseu, que nem sequer tem ligação ferroviária, e temos algumas capitais de distrito que têm ligações com automotores, ligações muito débeis, e portanto é uma das linhas principais do nosso plano para a transição climática, que é preciso fazer na Europa, é justamente o investimento na ferrovia. Investimento como? Uma das coisas é cessar os outros investimentos nos combustíveis fósseis e aumentar o orçamento europeu, taxando aqueles que fogem aos impostos, mas poderemos falar isso noutra pergunta. Sim, claro que sim, até porque justamente o próprio Parlamento Europeu não se entendeu muito bem relativamente a esta questão, porque cria-se meta para 35% em 2030, mas conseguiu-se fechar à última hora para 55% as transações para 2030. Pergunto se está tudo bem desse lado, no sentido de as respostas estarem a ser convincentes. Agora vamos aqui às perguntas que todos os candidatos apanham, por assim dizer, e é justamente a primeira pergunta tendo em conta que o podcast, como tu sabes também, tu também que és consumidor dele, sabes que 80% do público é pessoal dos aos 24 anos, aquilo que te pergunto é, para os jovens, que linhas, que políticas é que o Bloco de Esquerda, que este projeto do Bloco de Esquerda, pensado para a Europa, tem a dizer aos jovens? As jovens e os jovens são dos que menos votam nestas eleições. E, portanto, 80% da abstenção. Portanto, nós precisamos mesmo de saber apelar-lhes, não é? Saber falar aos seus interesses. Um dos principais interesses dos jovens e de toda a gente é continuar a ter um planeta para viver. Por isso, há pouco falava nas nossas propostas para o clima. Eu sei que agora toda a gente fala do clima, não é? Está na moda. Houve a grande manifestação dos estudantes, a greve climática, agora no dia 24 vai haver novamente uma greve climática estudantil, e parece que toda a gente está muito preocupada com o clima. Ainda bem,
que apresentem as suas propostas. Nós temos estas propostas que apresentamos, o fim do financiamento dos combustíveis fósseis e o investimento numa indústria pública de produção de energias renováveis e também uma meta bastante ambiciosa, mas se as forças políticas como o Bloco e suas congêneres tiverem força na Europa, será possível, que é parar a produção de automóveis com combustíveis fósseis em 2025. Parece muito perto, é muito perto, mas as alterações climáticas exigem medidas drásticas, exigem que se invista rapidamente em transportes coletivos, elétricos, gratuitos ou tendencialmente gratuitos, para termos um nível de vida bom, mas que ao mesmo tempo nos permite ter futuro, ter um planeta. Outra coisa que afeta bastante as jovens e os jovens, em particular, podemos falar do nosso país, é a procura do primeiro emprego, é a precariedade, é o desemprego jovem que se continua a manter-se a níveis muito altos. Nós defendemos que exista um patamar mínimo, direitos laborais básicos à escala europeia. Os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores são muito diferentes de país para país, têm a ver com as suas histórias, com o estado das suas economias, como evoluíram, mas se houver um patamar mínimo, isso se garante que acaba aquela competição por baixo, que é, em vários países vai-se degradando os direitos de quem trabalha, naquela ótica, se os direitos do trabalho aqui forem a níveis mais altos, as empresas estrangeiras não vêm para cá ou as empresas portuguesas vão para fora. Se houver um patamar mínimo, isso acaba com essa competição e cria aqui um nível de bem-estar pelo menos razoável para as trabalhadoras e os trabalhadores da Europa. Seria uma coisa boa para pormos em comum. Outra coisa que se podia criar a nível da União Europeia, que está no programa do Bloco de Esquerda, seria uma diretiva para limitar o leque salarial nas empresas. Isso seria uma forma de pressionar os salários do setor privado para subirem. Porquê? Porque há várias empresas em que os salários mais baixos, ou mesmo o salário médio, é muitas vezes mais pequeno do que os salários do topo. Se houver uma diretiva que limite o leque salarial, isso vai pressionar os gestores das empresas a fazerem uma distribuição mais equitativa da massa salarial das suas empresas, o que seria uma boa medida para os trabalhadores e as trabalhadoras do setor privado e ajudaria muito as jovens e os jovens. Há outra coisa que principalmente aquelas jovens e aqueles jovens que trabalham, por exemplo, nos call centers, existe muito falso outsourcing, há um abuso do outsourcing e nós defendemos que devia haver regras europeias para pressionar as empresas para limitarem o outsourcing ao mínimo indispensável. O outsourcing não tem de acabar, mas o que tem de acabar é a situação de tanta gente que trabalha para uma empresa, que é subcontratada para uma empresa, que por sua vez é subcontratada para outra e prestam serviços essenciais. Este caso dos call centers que referi é um deles. Muitas empresas hoje não sobrevivem sem a existência dos call centers e, na verdade, esses trabalhadores, quer dizer, são parte do seu salário é taxado por várias empresas subcontratadas. Isso tem de acabar, porque há muita gente a viver muito mal, a viver com salários muito baixos, quando prestam serviços essenciais para as empresas. Sim. E, portanto, é mais uma medida que nós defendemos à escala... E é sobretudo a precariedade, não é? Porque se nós formos a ver, se calhar, a maioria dos jovens, e aqui arrisco mesmo a maioria dos jovens, que eu tenho muitos colegas e amigos que estão justamente a trabalhar em call centers, com horários malucos, que se impossibilita a criação... dignos. Sim, se impossibilita a criação de uma vida social, uma vida mesmo familiar. E aqui não estamos a falar de relações, estamos a falar da relação entre irmãos, pai, mãe, sim. Enfim, a família de base, por assim dizer. Portanto, isto é condenar basicamente uma geração. Sim. Basicamente é assim. E a nível, por exemplo, de um salário mínimo, um salário mínimo europeu, é uma pergunta que já foi também colocada justamente ao Carlos Coelho, por exemplo, do PSD, sobre a hipótese da criação de um salário mínimo europeu. Não me ponho fora dessa ideia do salário mínimo europeu. Infelizmente, nós estamos muito longe da possibilidade, tendo em conta a relação de forças entre partidos na Europa, de criar esse patamar. Portanto, no meu entender, era mais urgente criar o tal patamar mínimo de direitos europeus e criar, ao mesmo tempo, transferências, através de um orçamento europeu
mais robusto, que seja maior do que aquele que existe agora na União Europeia, para financiar as desigualdades que vão aumentando no espaço da zona euro. Porque essa igualdade mínima, que pode ser também alcançada por um salário mínimo europeu, não se esgota no salário. Existe também um salário indireto, que são os serviços públicos, e com regras de integração europeia e com regras da moeda, em que Portugal, a economia portuguesa, desvaloriza em relação à economia espanhola. Mas não é só isso que acontece. A própria economia francesa, uma grande economia, desvaloriza em relação à economia alemã, porque as regras do euro estão feitas para favorecer a Alemanha. Nós o que precisávamos mesmo, que era mais urgente para mim do que o tal salário, não me pondo fora dessa proposta, era que mudassem as regras da União Monetária e as regras da integração europeia, porque se todas as economias beneficiam alguma coisa da integração europeia, da escala económica deste grande mercado, algumas andam a desvalorizar em relação às outras. Portanto, é preciso transferências solidárias através do orçamento europeu para que se possa financiar os serviços públicos de cada país, porque isso é também outra forma de salário. Eu, se tiver transporte gratuito ou um preço mais barato, como acontece agora na área metropolitana de Lisboa e em várias regiões deste país, isso também é meu salário, indiretamente, sim, porque não vem para a minha conta, mas é menos dinheiro que eu gasto. E, portanto, não sendo contra a ideia, dava prioridade a essas medidas de transferências solidárias. Sim, eu coloquei porque, enfim, e de regras laborais. Há aquelas perguntas que podem ser colocadas a vários e porque se vão enquadrando e tudo mais. Outro ponto a seguir é justamente a questão das fronteiras. E tudo isto que é a questão dos refugiados, dos imigrantes, conceitos diferentes. Há quem diga que é uma questão de semântica, para mim não é. Vocês já o sabem, para mim um imigrante é diferente de um refugiado. Mas há aqui uma coisa que é justamente as fronteiras, e aí de salientar que a Marisa Matias marcou muita presença justamente na fronteira grega com a Turquia, também em Lesbos, se não me engano que ela também esteve na ilha, porque, enfim, o Eldorado dos refugiados, o primeiro ponto de entrada na União Europeia, e há aqui também, enfim, isto agora tem que se recuperar sempre, lá está, quando se vem depois já se terem estado outros candidatos, vai sempre buscando algumas ideias que faz sentido, ou que é para entrar em contraponto, mas uma coisa que justamente o Carlos Coelho disse, que era quando alguém entra na fronteira de um país, não está a entrar na fronteira daquele país, está a entrar justamente naquilo que é a fronteira da União Europeia. Portanto, que políticas é que nós temos que fazer em relação aos refugiados? E isto faço aqui a menção que, por exemplo, ainda não vi Weber, portanto, o líder do Partido Popular Europeu, aquele que é o cabeça de lista, que será, tendo em conta as sondagens, tudo indica que será o próximo Comissário Europeu. Ainda não vi uma única palavra sobre a questão dos refugiados, ou o que é que se pretende fazer com essa crise. Enfim, para mim, eu sou muito na ótica e na linha de que se o problema está na Síria, se o problema está na Turquia, que é ali que está o conflito, acho que deve sanear o conflito, porque tens que parar a hemorragia, não deves limpar a ferida, deves parar sim a hemorragia, porque a ferida vai continuar sempre ali. Mas justamente, e depois que tipo de fronteira, que Europa é que nós vamos ter com esta política de fronteiras, quando temos, no caso da Hungria, que é uma das fronteiras da União Europeia, a fechar, e temos outros países que abrem as fronteiras. E temos justamente a Itália, que está no meio e no sul. Há países da União Europeia que efetivamente estão bastante pressionados, ou mais pressionados do que os outros. Bastante pressionados estão os países à volta do conflito. Esses sim, duplicaram as suas populações com os refugiados, porque primeiramente as pessoas vão para o país que está na fronteira, não vão para a Suécia, não é? E, portanto, quem tem mesmo uma situação mais crítica com refugiados nem são os países europeus, são os outros países do Médio Oriente. Mas, dentro da União Europeia, há uns países mais pressionados que outros com refugiados. Mas há também muito medo e muitos mitos à volta disso. Foi feita um estudo de opinião na Hungria e em províncias onde não havia praticamente um único refugiado, era onde as pessoas mais tinham medo dos refugiados, por causa das coisas que se contavam sobre os refugiados, e onde a extrema-direita até tinha mais votos. Portanto, isto também há aqui uma grande parte de mitos e de medos. Fake news?
fake news, É o grande momento, é o grande fenómeno no momento. de busca de inimigos externos para culpar das situações sociais mais difíceis. Chamados inimigos públicos, não é? Exatamente, das situações mais difíceis de cada país. Portanto, há aqui um lado de propaganda xenófoba que é preciso erradicar da Europa. Mas, como dizias, uma das coisas principais que é preciso fazer é a Europa assumir as suas responsabilidades nesses conflitos. Ou seja, enquanto a Europa continuar a ter, e as diferentes potências europeias, a participar em jogos geopolíticos no Médio Oriente ou noutras zonas do mundo que provocam guerras, e depois a vender armas para essas guerras e a comprar, por exemplo, petróleo de terroristas e a ter offshores que lavam dinheiro e permitem transferências de dinheiro para organizações como o Daesh. A Europa está a contribuir para o conflito. E depois, se há pessoas que fogem do conflito para a Europa, nós, por um lado, temos o dever humanitário, como qualquer região do mundo onde essas pessoas ocorressem. É um dever humanitário receber as refugiadas e os refugiados. E, além do mais, temos a responsabilidade política partilhada, que não é só da Europa, por fomentarmos os conflitos e por financiarmos direto ou indiretamente aqueles conflitos. A compra de petróleo é a coisa mais vergonhosa, aquilo é petróleo de sangue. A Europa tinha de deixar de comprar petróleo aos beligerantes e de vender as armas. A indústria das armas é que é muito forte, nomeadamente na Alemanha, e está muito interessada em que os conflitos continuem, não é? E, portanto, isso é logo um dos problemas. Pronto. A montante deixar de ser um fator que fomenta as guerras e que fomenta a destruição económica, porque muita gente, os migrantes, vêm à procura de não só melhores condições económicas e condições de vida, mas condições de vida, ponto. Porque não são refugiados de guerras, por vezes, mas são refugiados de outra guerra, que é estar a ser posto à míngua, morrer à fome. E, portanto, por isso as pessoas atravessam desertos e mares, muitos morrem, mas eles iam morrer de qualquer maneira, e então fazem essa travessia. Não vale a pena pôr muros cada vez mais altos, ou polícias cada vez mais armados, porque essas pessoas estão à procura de sobreviver. E, portanto, outra coisa que a Europa tem de deixar de fazer é financiar regimes duvidosos e muitas vezes autoritários nas suas fronteiras. Porque quando a União Europeia dá dinheiro para um Estado numa deriva completamente autoritária, como a Turquia, ou outros Estados que nas suas fronteiras aceitem fazer o trabalho sujo de parar os migrantes e refugiados ou até abandoná-los no deserto, a Europa está a armadilhar as suas próprias fronteiras, está a criar um ambiente bastante negativo à sua volta, ao financiar ditaduras ou quase ditaduras e, portanto, a ser mais uma vez fator de mal-estar entre as pessoas da sua vizinhança e de destruição social, de destruição das liberdades, e a Europa não devia servir para isso. Ao mesmo tempo, e agora indo para dentro da Europa, o que é que se faz então às pessoas que chegam? No ideal, cumpriam-se aqueles objetivos que foram estabelecidos, que era cada país, de acordo com a dimensão da sua população, receberia um determinado número de refugiados. Na verdade, as refugiadas e os refugiados muitas vezes não querem ficar em alguns países e nós até temos de respeitar isso, porque quando há portugueses e portuguesas que, dadas as condições de vida no nosso país, decidem ir viver para o Reino Unido, ou para a Suécia, ou para a Dinamarca, enfim, também compreendemos que quem quer começar de novo também possa ter alguma escolha, não seja obrigado a ir para o Chipre, ou vir para Portugal, ou se calhar até já tem família na Dinamarca, enfim. E então aí tem de haver outro mecanismo de compensação solidária entre aqueles países que não recebem tantos refugiados e aqueles que recebem mais. Enfim, tem de haver aqui uma solidariedade que será mais ao nível da redistribuição de fundos para apoiar o acolhimento dessas pessoas. Não são assim tantas pessoas em relação à população europeia. Pois a questão que está também em cima da mesa é a subversão daquilo que é a identidade europeia. Já tivemos o caso da Dinamarca a querer se pôr basicamente a lei da Sharia como lei nacional, por exemplo.
depois a existência destes focos assim também vai criando, obviamente, a desconfiança e o medo. Vamos falar sobretudo do medo. Uma das coisas melhores que tem a tradição política e cultural europeia é o laicismo, é o respeito pelas diversas religiões, crenças, pelas não crenças, o ateísmo, e portanto a Europa comete um erro se decidir definir-se como Europa cristã, porque nunca o foi. Muitos dos Estados, e principalmente os Estados fundadores da União Europeia, historicamente, durante vários séculos, foram Estados cristãos, mas a Europa como um todo nunca foi cristã, sempre houve muçulmanos, judeus e outras religiões anteriores. Sim, mas há uma matriz dominante. Dependerá, se nós acharmos que a Turquia não pode fazer parte de um conceito da Europa, se calhar aí nesse caso não será uma matriz dominante o cristianismo. Depois os cristianismos são vários, não é? Há várias interpretações do cristianismo. E se calhar algumas interpretações do islamismo, interpretações mais abertas, ditas moderadas, serão muito mais próximas de interpretações cristãs mais abertas e moderadas do que de outras interpretações fundamentalistas da sua própria religião. E isso vale para todos. Sim, claro que sim. Isso vale para todos. Portanto, o patamar cultural que nos deve unir é o respeito pela diversidade cultural, pela diversidade de crenças e de não crenças, porque se nós começamos a agitar a bandeira de cristãos contra muçulmanos ou outras religiões, há pessoas hindus na Europa, há tantas religiões, há tantos ateus e agnósticos, enfim, acho que não é por aí que se faz a nossa identidade. A nossa identidade, porque a Europa é um projeto político, a ideia da Europa é uma ideia política, deve ser a ideia do respeito. E os direitos humanos têm de ser o patamar que se coloca para toda a gente, independentemente da religião. Se existem práticas culturais, religiosas ou não, que implicam, por exemplo, a mutilação genital feminina, não interessa qual é a religião, a cultura ou a crença. Isso não deve ser aceito na Europa em termos de direitos humanos. Também há interpretações cristãs que obrigam as mulheres a obedecer aos maridos e que proíbem o divórcio. Enfim, o direito civil europeu tem de proibir isso e tem de proteger essas mulheres. Ou existem várias interpretações religiosas que são homofóbicas e isso não pode tomar conta dos Estados. Não se pode começar a perseguir a diversidade de géneros ou a diversidade sexual. Portanto, o patamar é igual para todos. Para os que vêm, para os que já cá estão e muitos em processo de radicalização. Há tantos europeus. Há uns anos houve aquele atentado do Anders Breivik, um fundamentalista cristão. Enfim, nós estamos contra todos os fundamentalistas e se há cultura europeia é aquela do respeito mútuo. Sim. Há aqui justamente isto, tudo isto leva-nos a pensar que Europa é que nós queremos, que Europa é que vamos ter no futuro. Não vejo que isto esteja a caminhar com grande velocidade ou com grande sucesso para um projeto federalista, como estaria pensado, uma espécie de Estados Unidos da Europa. Esse é o sonho, a utopia que muitos europeus têm, e portanto eu próprio assumo como federalista, não tenho problema nenhum com isso, mas há aqui uma coisa que é importante saber, que é que Europa é que vamos ter? Vamos ter uma Europa unionista ou federalista? E uma coisa que eu digo em todos os episódios, e este não será obviamente exceção, que é estas eleições vão ser totalmente diferentes das eleições de 2014. Porquê? Porque em 2014 a grande ameaça, por exemplo, aquilo que se estava com medo, era da ascensão dos movimentos de extrema-esquerda, o Podemos em Espanha, o movimento 5 estrelas estava a surgir também na Itália, o Syriza estava a liderar o... Dificilmente são forças que se possam chamar de extrema-esquerda, mas tudo bem. Mas é o que, para o padrão que temos, é o que existe, não é? Portanto, é o mais à esquerda que... À esquerda, a chamada esquerda radical. Por isso é que eu estou a dizer, é o mais à extrema que temos. Tivemos na altura então o Syriza com o Alexis Tsipras a comandar justamente esta coligação europeia. Atualmente o medo está mais justamente na extrema-direita. Temos novamente a Espanha no foco das eleições com o Vox. Temos sobretudo o centro e norte da Europa, e com a França à cabeça, com a extrema-direita também. A Holanda
também fazer referência para estes dois países, porque são dois países fundadores deste projeto europeu. Então, acho que é importante fazer isso, justamente com a Itália e também com a Liga do Norte. E, portanto, além da eleição para o Parlamento Europeu, há outra coisa que se faz aqui, que é os comissários europeus emanam dos países, ou seja, significa que vamos ter na Comissão Europeia, portanto, no Poder Executivo e também Legislativo, vamos dizer assim, porque o Parlamento Europeu não tem capacidade de produzir leis, tem capacidade sim de fazer recomendações e de votar ou chumbar, mas vamos ter justamente comissários europeus vindos destes países que caíram em matérias populistas, em matérias de xenofobia e de fechamento das portas, como é o caso da Hungria, como é o caso da Polónia. A Áustria, vamos ter que perceber como é que isto vai acontecer, com este recente caso em que percebemos que o vice-chanceler, portanto o líder da extrema-direita, é apanhado a fazer as negociatas, portanto, pés de barro partiram-se, não é? Portanto, este discurso que muitos destes populistas vêm de que contra a corrupção, depois são corruptos, justamente leva a estas quedas, portanto, espero que isso seja um acordar para que não se caia nos extremismos, sejam eles esquerda ou direita, e tanto interessa ao caso, mas justamente isto, a Áustria vamos ter que ficar um bocadinho em stand-by, mas que Europa é que vai ser esta cada vez mais polarizada? Os partidos chamados da esquerda radical, quer nas últimas eleições, quer nas eleições europeias atuais, são, na minha opinião, portadores dos projetos que efetivamente podem defender as nossas democracias e um futuro de cooperação entre as democracias da Europa, porque apresentam projetos que mudam as regras do financiamento da segurança social para que ela seja sustentável, que salvam os serviços públicos ao assumir que deve haver uma maior flexibilidade nas regras orçamentais dos diferentes Estados e, portanto, as décimas do déficit não devem ser um dogma, é preciso maleabilidade para salvar o Serviço Nacional de Saúde de cada Estado, para ter transportes públicos de qualidade, para ter investimento que crie emprego e, portanto, essas forças da chamada esquerda radical, o projeto que propõem, que não é nada assim tão estranho, principalmente à história da Europa Ocidental, os Estados sociais, as democracias com direitos sociais avançados, na minha opinião, são aquilo que pode salvar as democracias e a cooperação europeia. Isto porquê? Porque em vários países da União Europeia há o problema, e principalmente nos países do leste da Europa, de que muitas vezes as únicas forças com alguma relevância no panorama político que apresentam programas com algum conteúdo social e de melhoria dos direitos dos trabalhadores ou dos serviços públicos são forças de extrema-direita, o que é gravíssimo. Porquê? Porque são aqueles que defendem as políticas sociais da exclusão. É Estado Social para os franceses, a senhora Le Pen. E isso também nós não queremos, não é? Esse tipo de Estado Social nós não queremos. Se nós abandonarmos as políticas sociais e os direitos dos trabalhadores para serem defendidos pela extrema-direita, isso é um erro que todos os democratas da Europa estão a cometer, porque a liberdade tem de ter conteúdo, e conteúdo também é a liberdade de expressão, mas também é o bem-estar social, o bem-estar das populações. Sim. Agora, mas se nós formos a ver, quer dizer, em 2014, a maioria destes partidos, a esquerda radical, defendiu justamente a saída do euro. O Banco Central Europeu... E, portanto, hoje já não acontece assim. Por acaso, uma das coisas que vocês conseguem reparar, justamente no vídeo de apelo ao voto, é que justamente o cartaz do Partido Comunista Português, a CDU, o PCP, é o único que diz justamente basta das imposições da União Europeia. O Bloco de Esquerda já não aposta muito nessa campanha de saída do euro da União Europeia. Nós tivemos centenas de milhares de pessoas nas ruas em Portugal há poucos anos a dizer que se lixa a Troika. E não era por acaso. Em outros países também houve outros movimentos anti-austeridade que apontavam justamente às instituições europeias e ao FMI como responsáveis pelos sacrifícios que eles estavam a viver. E, portanto, essa Europa, a Europa das sanções, a Europa do castigo, temos de a rejeitar. E nisso o Bloco de Esquerda não muda a sua posição. Agora, isso significa que nós hoje, ou no passado, olhamos para a Europa como uma questão de sim ou não. Nós não olhamos para a Europa como uma questão de sim ou não.
Europa das sanções, a Europa que castiga refugiados, a Europa que castiga países por décimas de sanções e que não diz nada a governos que perseguem jornalistas e a liberdade de expressão ou que perseguem minorias étnicas. Essa Europa que fecha os olhos a uns e persegue outros que querem simplesmente aumentar o salário mínimo ou melhorar os serviços públicos, essa Europa não nos serve. Agora, nós sabemos, e defendíamos há 5 anos, como defendemos agora, que a sociedade que nós merecemos, o nível de vida que nós queremos para Portugal, exige um nível de cooperação europeia. Uma diferença em relação a 5 anos é que naquele momento o conflito estava mais acirrado e, portanto, nós na altura dizíamos, como mantemos, que não podemos, se confrontados, e aqui estas eleições são para o Parlamento Europeu, não são para o governo português, mas um governo de esquerda que queira dar um salário digno às pessoas, bons serviços públicos, que queira fazer um investimento para termos o desenvolvimento que nós merecemos, para toda a gente ter emprego e para vivermos melhor, para fazer a transição climática. Se for encostado à parede pelas instituições europeias, se lhe for feita uma guerra, tem de resistir e tem de desobedecer. Isso significa sair. Bom, não significa sair, nem garante que se fique. O ideal é chegarmos a outro patamar de cooperação europeia para todos juntos conseguirmos viver melhor, mas nós aí não podemos baixar os braços. Nós não achamos que o conflito com as regras do euro que existem atualmente possa ser um bluff. O Banco Central Europeu não tem como critério decisivo o pleno emprego. Isso é um dos problemas do processo de integração e da União Económica e Monetária. O Banco Central Europeu, como disse, durante a intervenção da Troika, serviu para castigar os países que tiveram com intervenções externas e, portanto, durante essas intervenções nós defendemos o mesmo que defendemos agora, que os países não devem aceitar a chantagem e que devem entrar em desobediência por todas as maneiras possíveis e com toda a criatividade. Agora, é muito mais fácil fazer isso se formos a França do que se formos Portugal, também temos consciência disso, mas nós não temos respostas fechadas sobre o que vai ser o futuro da União Europeia. Para já, sabemos o que defendemos. Sabemos que queremos encontrar caminhos comuns para o futuro, para manter um nível de cooperação europeia, por isso é que temos aquela aliança chamada Agora ao Povo com partidos de esquerda de diferentes países europeus. Isso significa que nós andamos à procura de uma solução europeia, mas uma solução europeia que respeite cada uma das democracias, que o que se vota em cada país, cada governo que surge das maiorias parlamentares possíveis em cada país deve ser respeitado. E se em Portugal for possível avançarmos nos direitos sociais, melhorarmos, por exemplo, o nosso Serviço Nacional de Saúde, as instituições europeias não podem servir para fazer chantagem. Não se pode apertar a torneira dos euros contra a democracia. E, portanto, como se fez com a Grécia, por exemplo. Exatamente. O que se fez com a Grécia foi vergonhoso. Portanto, nós... Aliás, deixa-me que agora está-me a vir à memória um cartoon que na altura foi publicado pelo Le Figaro, em que era justamente, via-se a bandeira grega e depois está uma figura mitológica grega que, agora não me estou a recordar do nome, mas que todas as noites ia uma águia comer-lhe o fígado e depois regenera. Justamente porque na mitologia grega já sabia que o fígado tem a capacidade de se autorregenerar, mas era uma águia que ia lá e a Grécia estava presa e, portanto, estava a ser devorada, estava a ser comida aos poucos. Enfim, a águia é o símbolo da Alemanha, por exemplo. Portanto, achei na altura muito curioso este cartoon. Portanto, são essas regras que nós queremos alterar. Estas forças políticas, Bloco, Podemos, França Submissas, as forças nórdicas que fazem parte desta aliança eleitoral para as próximas eleições europeias, têm em comum ser contra estes tratados, mas ter o objetivo de criar outros, de criar outra cooperação europeia. Nós sabemos que isso não é um objetivo que se alcance imediatamente, são tudo forças a querermos nas sondagens que estão ao nível dos 9%, 10% e, portanto, temos ainda muito que caminhar para, provavelmente não sozinhos, mas junto com outros que se possa partilhar caminho, alcançarmos a liderança de governos
e criar então essa nova cooperação europeia mais respeitadora dos direitos humanos e dos direitos sociais. Porque o que está a acontecer com os atuais tratados da União Europeia é uma coisa muito grave. É que as forças políticas de extrema-direita que se estão a alimentar da destruição social e que apontam os culpados para minorias étnicas, para minorias sexuais, para as mulheres, o caso do Vox, que quer perseguir os direitos das mulheres, no caso espanhol, para essas forças de extrema-direita procuram inimigos internos e externos. Antes, essas forças, muitas delas diziam que a sua alternativa era sair da União Europeia, era uma alternativa de exclusivismo nacional. Agora, como muitas delas até já estão num patamar de influenciar governos ou até de liderar governos, como veem que a União Europeia diz pouco ou nada quando elas perseguem os direitos das minorias ou quando não respeitam a liberdade de expressão, até já sonham, se calhar, usar esta máquina para os seus interesses. Ter uma União Europeia justamente com as regras que tem agora, claro, que iam fechar os olhos a tudo o que se diz de direitos humanos e direitos sociais, mas na parte do dispositivo económico mantinham. Isso não serve. Se a União Europeia do futuro for a União Europeia dos governos fascistas, acho que nenhum de nós quer isso. Por isso é que é preciso criar... Todavia, é curioso vocês retomarem aquilo que foi o episódio há 2 anos atrás, curiosamente, quando se falava justamente das eleições presidenciais e legislativas francesas, já agora que falaste da França Insubmissa, que justamente, e vocês poderão verificar isso, porque analisou-se candidato a candidato e projeto a projeto, e onde justamente se falava, no caso da Marine Le Pen, queria sair da União Europeia, mas Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa, agora já não. Agora da França Insubmissa, à altura... Também era a França Insubmissa. Já era a França Insubmissa. Antes é que era frente esquerda, ainda antes. Sim, antes, exatamente. Passou a ser França Insubmissa nas legislativas. Nas presidenciais era justamente a frente esquerda. E, portanto, ele justamente também queria sair do euro, da União Europeia. Portanto, é curioso ver como em 2 anos muita coisa muda e muitos alinhamentos mudam também. Não me recordo agora se era justamente essa a posição do Jean-Luc Mélenchon. Tenho alguma dúvida, mas... Não, isso garanteu que era. Mas vou confiar em quem confia, está a podes afirmar confiar. Certezas. O projeto atual... Até porque havia mais outra coisa que eles tinham em comum, porque o Figaro permitia selecionar as candidaturas e comparar onde é que eles faziam match e onde é que se divergiam. E havia 2 coisas muito importantes que tanto Mélenchon como Marine Le Pen entravam, que era, não queriam a União Europeia e também não queriam a NATO, por exemplo. Eram as 2 coisas que iam contra. O projeto e será fantástico quando acontecer. Quando acontecer, porque tenho esperança, não é? Uma esperança daquela que se faz na luta do dia a dia. Quando a França Insubmissa estiver à frente do governo francês, será um grande impulso para construir essa nova Europa pela qual eu e tanta gente está a lutar. Porque liderar um governo na França ou na Alemanha não é a mesma coisa que liderar um governo em Portugal. Tem muito mais peso de decisão para a renegociação dos tratados europeus. Ainda que cada Estado tenha esse poder de propor a renegociação dos tratados, mas é fundamental que num país como a França também, ou no Estado espanhol que haja um governo que faça essa proposta de novos tratados europeus. Vamos concluir, porque isto já está a alastrar e não convém haver uma grande discrepância entre os candidatos, como é óbvio, mas enfim, as conversas fluem e vai-se fluindo também nesse sentido. Eu já estou habituado a conversar contigo. Sim, portanto, acaba por haver isso. E portanto há aqui uma outra questão, e a última questão, que enfim, é mais tenebrosa e fica sempre para o final, porque é onde também há aqui um certo confronto, um pouco, há quem leva bem, há quem leva mal, já será... Já é o critério da pessoa, mas é justamente que ambições, que resultado é que o Bloco de Esquerda procura nestas eleições? O Bloco de Esquerda já teve o seu máximo de eurodeputados, foi 3 eurodeputados há 10 anos. Há 10 anos, durante 5 anos, em 2009, quando elegeu 3 eurodeputados. Marisa Matias era um deles, foi a número 2 da lista. E nas últimas eleições, a Marisa Matias foi a nossa única eleita, numa conjuntura que no momento o Bloco teve menos força e, portanto, foi a nossa única eurodeputada. Fez um excelente trabalho sozinha, mas nós queremos que ela esteja acompanhada. Portanto, para nós é muito importante
ter mais eleitos. Não só ter mais votos, mas ter mais eleitos. As sondagens apontam para que vamos eleger 2 eurodeputados. Nós mantemos as expectativas abertas para até onde é que vamos conseguir chegar. Sabemos que há muita gente que pondera não votar, que a abstenção tende a ser alta. Temos ainda mais uns dias de campanha e esperamos conseguir convencer mais gente a ir às urnas. Ficamos à espera desse resultado, mas para nós, sem dúvida, é muito importante que a Marisa Matias tenha mais gente para trabalhar com ela no Parlamento Europeu. Fazendo aqui a análise do podcast, e o podcast faz isto a todos, e enfim, concordarás ou não concordarás com a análise, enfim, temos a liberdade, não é? A liberdade serve para isso, a democracia serve também para isso, é o confronto. Por isso. E, portanto, as expectativas a análise que eu faço é que, justamente, o Bloco de Esquerda, na minha opinião, irá ter 2, indo roubar um eurodeputado ao PCP. Pois é esse o eleitorado base que é partilhado, portanto é a esquerda, mais do que o centro-esquerda. Isso não é bem assim. Mas, grosso modo, é assim. Desde a existência do Bloco de Esquerda, desde que o Bloco de Esquerda surgiu, em 1999, se tem dado um fenómeno interessante, que o Bloco maioritariamente foi crescendo, em 2 momentos desceu abruptamente, e a CDU foi tendo um crescimento sustentado. O que me dá a sensação, também posso fazer a minha análise, Claro que sim. que não estávamos bem a disputar o mesmo eleitorado. Alguma gente, sim, mas não estávamos bem, porque se a CDU foi sempre crescendo, se o Bloco genericamente foi crescendo, tirando 2 momentos em que teve quedas significativas, talvez não seja a mesma gente. Talvez seja gente no princípio do Bloco que nem sequer votava e que não se revia em nenhuma das forças políticas e, portanto, o Bloco cresce sem que as outras forças da esquerda encolham. E depois há ali um eleitorado mais variável que talvez às vezes vote no PS, talvez às vezes vote até no PSD, enfim, eu penso que há um eleitorado muito mais volátil do que aquilo que nós pensamos. Eu não estou a ver pessoas do PSD votarem no Bloco de Esquerda, mas... não são militantes do PSD, são gente comum do povo que faz as suas escolhas. E alguém fará esse estudo algum dia? Sim, será um estudo certamente interessante. Bom, a questão é, o podcast aposta 2 eurodeputados, esperemos que isso aconteça, porque enfim, esperemos que aconteça no sentido do podcast manter a invencibilidade nas eleições. Portanto, tudo aquilo que o podcast prevê nas eleições acontece. Enfim, não tenho uma bola mágica, nada assim, mas vou-me dando bem com as análises políticas. Bruno, últimas palavras para os nossos caros ouvintes, antes de teres um minuto exclusivo para ti de apelo ao voto. Uma mensagem mais genérica para os nossos caros ouvintes, que sabes que são jovens. O programa do Bloco aponta 3 coisas principais. O trabalho, eu falei de algumas medidas, a defesa do Estado Social, que é fundamental para defendermos a nossa democracia e para termos a vida que merecemos, e o clima. O combate às alterações climáticas é urgente e não se faz só com boas palavras. É preciso canalizar o financiamento europeu dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, é preciso mudar a produção na Europa. Forças políticas como o Bloco de Esquerda e as forças da nossa Aliança Eleitoral Europeia estão à procura disso e se tiverem apoio nestas eleições e nas eleições legislativas de cada país, vamos fazer caminho para isso, para salvar o planeta, porque não há planeta B, não é? Já se torna um clichê, mas é absolutamente verdade, não temos outro planeta. Tal e qual. Bruno, foi um gosto enorme estar aqui contigo, uma vez mais também a falarmos, não é? Agora, noutro contexto, já estiveste num contexto de podcast, já estivemos num contexto como ativista também, portanto é sempre bom e trazer aqui bons e velhos amigos do podcast. Obviamente que o podcast não pode dizer felizmente ou infelizmente em relação ao Bloco de Esquerda, no sentido de dar apoio ou deixar de dar apoio a forças políticas, portanto não há espaço para isso, claro que sim, é algo que se trabalha todos os dias e é algo que é crítica unânime, é justamente a isenção do podcast. Agora que obviamente que há certo carinho por pessoas que já cá estiveram e que fundamentam e ajudam este podcast, claro que sim, isso não pode deixar de existir. Caros ouvintes, eu despeço-me por agora, vocês ainda ficam com 1 minuto ainda com o Bruno Góis, 1 minuto que todos os candidatos que aqui passam têm direito, portanto, como eu digo, vocês sabem de cor, até lá tenham boas conversas, mas já agora não se esqueçam, dia 26 de maio, votem nas eleições europeias. As eleições europeias, como todas as eleições, dizem respeito à nossa vida. Se há dinheiro para os hospitais, para as escolas, que regras é que existem
para o trabalho, ou até que políticas existem para salvar o planeta. Todas as políticas que o Bloco de Esquerda defende e propõe exigem fundos públicos. E é preciso dizer, e digo neste minuto final, onde é que nós vamos buscar esse dinheiro. Existem milhões de milhões que fogem aos impostos para paraísos fiscais na União Europeia. Nós defendemos que haja uma política ativa de destruição dos paraísos fiscais na Europa. Esse dinheiro faz falta para termos uma vida digna e no dia 26 temos de ser nós a rir na cara do Berardo.